Tenho o prazer de apresentar vocês ao nosso colega Marcelo. Marcelo foi aluno aqui, fez a graduação, o maestria, o mestrado e também doutorado na UFSM, com orientação do professor Robson. Ele tem trabalhado com temas na área da teoria da enfermidade, filosofia da psiquiatria, e é um dos nossos mais destacados alunos. Recentemente ele publicou um artigo no, como é o nome? Journal of Cognitive Science, que é uma das revistas mais importantes dessa área da filosofia da psiquiatria, dos sentimentos existenciais. Então, obrigado, Marcelo, é uma alegria muito grande poder te ouvir e passo a palavra. Obrigado, professor. Bom, gostaria de agradecer, o convite do professor Robson para falar aqui hoje, saudar os colegas colombianos, saudar a nossa comissão organizadora também, dizer que é um prazer estar falando sobre a minha pesquisa num evento tão qualificado. Bom, uma breve história, assim, antes disso também queria me desculpar por estar falando em português. Acho que se eu tentasse o meu portunhol seria mais complicado ainda para vocês entenderem. Então, acho que a gente pode negociar também essa questão linguística. Então, vou tentar falar um pouco devagar também. Então, um pouco da história desse trabalho, Esse trabalho resultante do meu atual estágio de pós-doc, em que eu me propus em investigar o tema ou a estrutura da dúvida em contexto psiquiátrico. Eu já vou falar sobre a que eu estou me referindo com o conceito de dúvida aqui. E então, durante esse estágio de pós-doc que eu tenho aqui na UFSM, no começo do ano eu submeti também uma proposta para uma chamada na Dinamarca, que foi aprovado junto com esse mesmo projeto. Então a ideia era levar esse projeto que eu tinha submetido aqui no Brasil para aplicar em tentar investigar em que medida essa questão da dúvida pode ser aplicada em contexto de pesquisa qualitativa. Então, a ideia inicial seria apresentar quando o professor Robson me pediu para falar, a proposta então seria justamente esse título, apresentar o exame da estrutura da dúvida em contexto psiquiátrico. Mas após esse meu estágio na Dinamarca, eu tive algumas dificuldades com relação ao desenvolvimento dessa proposta, inclusive com algumas objeções que eu considero relativamente sérias. Então, o que eu vou apresentar aqui, na verdade, hoje é a promessa de um exame da estrutura da dúvida em contexto psiquiátrico. Então, o meu roteiro vai ser basicamente esse, No primeiro momento, eu vou tentar fornecer um background, um pano de fundo, para mostrar de onde eu estou falando, quais os referenciais teóricos que eu estou usando. Depois eu entro, então, no tema no tema da enfermidade e da dúvida corporal, para a gente então tentar mostrar para vocês o que eu entendo por dúvida nesse contexto, que está relacionado a esse conceito de dúvida corporal. Depois eu faço um breve, eu chamo aqui, discurso sobre a dúvida em um contexto mais filosófico, para então comparar com esse tema da dúvida corporal. E por fim, a ideia é apresentar uma hipótese, que é a hipótese da dúvida em contexto psiquiátrico, como esse tema da dúvida corporal aparece ou deveria ser tratado em contextos psiquiátricos. E por fim, alguns argumentos que sustentam essa hipótese, supostamente sustentam essa hipótese, e algumas objeções que eu enfrentei ao longo desse período de estágio. Então, começando com essa parte mais de background, de pano de fundo teórico mesmo. Eu chamo aqui de fenomenologia da particularidade da diferença. O que eu chamo de fenomenologia da particularidade da diferença, então, tem a ver com
a emergência de um programa de pesquisa paralelo à fenomenologia clássica, que pode ser descrito, então, a partir do artigo seminal do Karl Jaspers, de 1912, e essa ideia, então, ela pode ser entendida nos termos de uma contraposição ou de uma continuidade com relação aos temas da fenomenologia clássica, na medida em que a fenomenologia clássica pretende investigar estruturas essenciais ou universais, a gente poderia dizer, da subjetividade, enquanto esse programa de pesquisa paralelo, então, teria que ver, digamos assim, com o estudo da particularidade e da diferença dos modos distintos de ser no mundo, formas específicas de ser no mundo. Então, o que esse programa de pesquisa paralelo, a partir de alguns autores, vai tentar fazer é basicamente investigar estilos distintos da experiência, e não em contraposição a um modelo mais estrutural, mais universal, tal como foi proposto na fenomenologia clássica. Então, alguns exemplos, né? A gente tem, já com o Jaspers, né, a aplicação, o desenvolvimento desse programa de pesquisa em temas de saúde mental, né, psiquiatria, também temas relativos à corporificação feminina, ou então a estrutura da experiência do sujeito colonizado. São todos exemplos do que eu estou chamando aqui de uma fenomenologia da particularidade e da diferença. Dentro desse campo, a gente ainda tem alguns impactos extra-teóricos, por assim dizer. Então, haveria uma preocupação com os resultados práticos, digamos assim, desse tipo de investigação. Então, por exemplo, a gente pode falar da promoção da empatia em contextos clínicos, combate à injustiça de gênero, ou então debates políticos raciais. Então, esses seriam os impactos não teóricos, né? Os impactos, ou impactos extra-teóricos desse debate, né? Alguns desafios metodológicos que surgem com a assunção desse programa de pesquisa, né? Então, um dos principais problemas é como acessar e compreender essas formas específicas e particulares da vida humana, na medida em que a gente tem um impedimento, né, na metodologia da fenomenologia clássica, que na medida que a reflexão em primeira pessoa sobre essas experiências são distintas, ou seriam distintas do fenomenólogo ou da fenomenóloga mesmo. Então, por exemplo, diferentes experiências de gênero, raça, diferentes estilos cognitivos, haveria um impedimento para o fenomenólogo que não compartilha, por exemplo, dessas características. Então, haveria como espécie de limitações devidas pelo fenomenólogo clássico, né? Que a gente poderia falar, então, em termos de uma universalização injustificada. Os fenomenólogos, baseados na sua própria experiência, eles universalizam essa experiência de modo a tentar explicar a estrutura da experiência como um todo, né? Então, esquecendo, por assim dizer, ou não considerando diferentes estilos cognitivos, aspectos de gênero, raça, etc. Então, um dos obstáculos que surgem nesse framework teórico é como que a gente pode fazer afirmações sobre populações diversas do próprio fenomenólogo, né? Sem fundar essas afirmações em evidências em primeira pessoa, obviamente. E aí uma segunda pergunta é como obter dados sobre essa experiência que são distintas daquele que está praticando fenomenologia. Então, ao longo desse programa de pesquisa que eu chamo de fenomenologia da particularidade e diferença, a gente pode encontrar, então, por exemplo, o apelo a relatos pessoais, memórias, narrativas autobiográficas e, mais recentemente, pesquisa qualitativa, né? Pesquisa empírica, sobre como acessar esses dados que a gente não teria acesso em primeira pessoa, né? Idealmente. Então, eu vou tentar, afunilando um pouco essa ideia da fenomenologia da particularidade, tentar apresentar brevemente o tema da fenomenologia da enfermidade e como o tema da dúvida corporal aparece nesse frame teórico, né? Então, tentar fazer uma exposição bem rápida e breve sobre esses temas, acredito que seja chovendo molhado, né, para as pessoas que estão aqui. Então, eu parto basicamente de uma reconstrução do da Harvey Carroll, 2016, né, a ideia de que a enfermidade
constituem um elemento universal e substancial da existência humana. E, curiosamente, por se tratar de um elemento tão pervasivo da existência humana, é curioso que ela chama atenção para a negligência teórico-filosófica do tema da enfermidade na filosofia, justamente, negligência teórico-filosófica. E as razões que são atribuídas a isso, né, a essa negligência, seria então que enfermidade é normalmente entendida em termos de um processo fisiológico, né, na ciência médica, disease, e portanto estaria fora do alcance da filosofia. Então o que é preciso fazer, né, para que a gente consiga tematizar filosoficamente a enfermidade? Seria complementar essa descrição naturalista que a gente encontra nas ciências médicas com um estudo filosófico da experiência da doença, que ela vai chamar de enfermidade, illness, né? Justamente chamando atenção para os aspectos fenomenológicos, né? Os aspectos vivenciados em primeira pessoa. E aí, segundo ela, a atenção a esses elementos em primeira pessoa seria importante também para compreender a integridade, né? A completude desses processos patológicos. Então, estudar a experiência vivida desse processo seria importante. Então, né, uma breve definição de como a enfermidade é entendida nessa literatura, né? Então, enfermidade, o conceito de enfermidade entendido como problema de saúde grave, crônico, que tem um potencial transformador. Então, diferentemente, por exemplo, do mero resfriado, de uma amidalite, que não transforma profundamente a vida de uma pessoa. A enfermidade não seguida, né, de uma recuperação completa em curto período de tempo. Também constitui-se de experiências heterogêneas, né? Diversas experiências que podem ser estudadas na sua particularidade, mas que, entretanto, é possível identificar algumas mudanças na estrutura global da experiência, a despeito da heterogeneidade dessas condições. E aí a ideia aqui seria que essas mudanças fenomenológicas se aplicam a muitas ou mesmo a todas as enfermidades. Essa é uma das apostas, por exemplo, da Harvey Carroll. Então, com a emergência da enfermidade, o correlato experiencial dos pacientes enfermos, que normalmente acompanha justamente uma ruptura de sentido, aonde? Justamente nos hábitos, nas expectativas, nas habilidades ou nos aspectos sociais, ou muitas vezes tudo isso junto, né? Então, significa que as nossas estruturas de sentido, elas são vulneráveis, né? Elas podem colapsar na medida em que processos patológicos emergem, né? E em casos extremos, a ideia de que a coerência geral de uma vida pode ser destruída, como por exemplo a perda da identidade prática daquele sujeito que está adoecido. Então, num nível mais profundo, significa que o sentido, né, uma dimensão de inteligibilidade da vida humana, depende de padrões consistentes de corporeidade. Quando a nossa corporeidade colapsa, também o nosso sentido, a nossa relação inteligível com o mundo também pode colapsar. Essa é uma das apostas. Então, quero passar brevemente sobre a importância da corporeidade na fenomenologia, tanto na fenomenologia clássica quanto nesse programa de pesquisa paralelo que estou chamando a atenção. Então, de novo, talvez seja chovendo uma olhada, né, o papel que a consciência desempenha no programa fenomenológico. A consciência aqui ela é entendida como a base de toda a experiência, né? Ou ainda aonde os fenômenos aparecem, para quem os fenômenos aparecem, e aí a pergunta que fica é, mas que tipo de consciência a gente está falando? Né? Obviamente não é uma consciência descarnada, um dualismo que a gente está falando. Então aqui uma citação do Ideias 2, né, a ideia de que corpo e alma, né, muitas aspas, formam uma unidade experiencial genuína, né, a ênfase no experiencial é muito importante, e em virtude dessa unidade, diz o Husserl, a psique obtém a sua posição no espaço e no tempo. Então aqui a famosa distinção entre o corpo vivido e o corpo orgânico, né, poderia dizer. Então aqui a gente poderia pensar, por exemplo, do modo como o corpo nos fornece a capacidade de experimentar coisas, o modo como a experiência se dá de maneira corporal, por um lado, e por outro lado, o corpo
em um sentido mais naturalista, mais objetificante, que seria o corpo o modo como, por exemplo, a medicina tradicionalmente entendida entenderia o corpo como um agregado de órgãos, de uma forma muito objetual e específica, né, de entender o corpo. Então aqui a gente entra no tema da dúvida corporal, que diz respeito justamente a uma experiência do corpo enquanto vivido. Então, nesse primeiro sentido, né, o corpo como laico, o corpo como experienciado, em contraposição ao corpo objetificado das ciências naturais. Então, a dúvida corporal, o tema da dúvida corporal, o conceito da dúvida corporal é um conceito também desenvolvido pela Ravi Carroll, que tem a ver com uma espécie de experiência nuclear da enfermidade. E aqui o ênfase da enfermidade em geral. A proposta da Ravi Carroll é de que o conceito de dúvida corporal seja tão abrangente que capture, por assim dizer, as nuances experienciais de toda e qualquer enfermidade. Então, novamente, esse aspecto corporal diz respeito ao corpo enquanto experienciado, não uma dúvida sobre, sei lá, o número de batimentos do meu coração, tempo, isso. Então, qual que é o papel da dúvida corporal, né? A dúvida corporal, segundo a Ravi Carroll, indica por contraste o rompimento da certeza tácita no funcionamento do nosso corpo, né? No modo como nós experienciamos, a partir da emergência de processos patológicos. Ela implica também uma modificação radical da experiência comum, e essas modificações elas vão ser entendidas como um conjunto de perdas, né? 3 perdas mais especificamente: perda na continuidade, perda na transparência e a perda da fé no próprio corpo. Eu vou abordar um pouco mais adiante esses 3 elementos. E a dúvida corporal, então, segundo essa autora, também coloca em questão algumas capacidades básicas inerentes ao funcionamento dos nossos corpos, né, e a experiência dos nossos corpos. Por isso, justamente, a vinculação com esse primeiro sentido fenomenológico de corpo. E, novamente, né, a ideia de que esse conceito de dúvida corporal, essa autora pretende que ele seja amplo o suficiente para abarcar ou para dar conta de enfermidades tanto somáticas quanto mentais. E esse é um ponto que eu vou tentar atacar nessa apresentação. Atacar não, mas defender uma possível ampliação do conceito. Então aqui o clássico exemplo dessa autora, né, a pessoa que tem uma condição pulmonar, adquire uma condição pulmonar e já não consegue, por exemplo, subir escadas. Esse seria um exemplo bastante significativo, bastante fácil de visualizar como que a dúvida corporal opera à medida que alguma condição emerge. Nesses momentos, então, a dúvida sobre os processos corporais que me permitiam subir uma escada normalmente, sem problemas, o meu corpo como colapsa. Então, eu já não consigo mais subir uma escada, justamente porque eu tenho essa condição. E isso põe em xeque algumas certezas que eu tinha sobre o meu próprio corpo, né? Então, a dimensão e a extensão da dúvida tem a ver com um aspecto abrangente. Então, não é uma dúvida banal sobre as capacidades corporais, se eu sou capaz de abrir uma porta, mas tem muito mais a ver com colocar em questão justamente elementos importantes da minha vida. Novamente, é uma dúvida que não tem a ver com capacidades corporais corriqueiras, né? Com um colapso estrutural da experiência, digamos assim. E coloca um outro aspecto, talvez mais cognitivo, a gente poderia dizer, é que essa dúvida ela coloca em questão a crença no funcionamento intacto, por assim dizer, seja nos nossos pulmões, nos nossos olhos, ou então nas nossas capacidades motoras ou cognitivas, em casos de enfermidades mentais. Tem também um elemento indutivo aqui importante, que é justamente o colapso nessa crença do funcionamento adequado. Normalmente a gente experiencia ou vive os nossos corpos de uma maneira, digamos assim, quase que ingênua, né? Acreditando que os nossos corpos vão seguir nesse funcionamento adequado indeterminadamente.
Então, a ideia é de que o surgimento da dúvida corporal põe em questão justamente esses processos indutivos nos quais a gente confia, né? Então, como eu tinha falado antes, né, eu vou tentar apresentar, tentar um pouco mais a fundo nos modos como essas perdas emergem no contexto da dúvida corporal. O primeiro deles é a perda da continuidade, né? Então, a perda da continuidade é entendida como a descontinuidade da experiência e da ação direcionada a propósitos, justamente a partir da emergência desses processos patológicos. No seguinte sentido, alguns hábitos cotidianos, né, que a gente engajava antes da emergência da enfermidade, agora não são mais possíveis, né? E esses hábitos, justamente na sua ausência, eles viram o objeto da atenção e do esforço consciente justamente para retomar, ou a tentativa de retomar esses hábitos, né? Então, as capacidades, as habilidades e disposições corporais se apresentam como indisponíveis para aquele sujeito enfermo. E coloca em questão, obviamente, a própria possibilidade de que esses corpos voltem a funcionar como no passado. Então, tem um elemento pessimista, né, digamos assim, na perda da continuidade. Também a perda da transparência, né, esse é um tema bastante conhecido na fenomenologia da enfermidade. A ideia de que a marca da saúde é justamente o funcionamento normal do nosso corpo, e isso indica uma espécie de transparência ou de falta de atenção aos nossos corpos, justamente porque eles estão funcionando plenamente, né? Então, nesse caso, né, com a emergência dos processos patológicos, acontece que o corpo cessa de ser esse locus invisível dos nossos projetos cotidianos e passa a ser o objeto de uma atenção, e uma atenção muito específica, porque o nosso corpo, então, ele adquire um caráter de objeto, né? Um objeto que está passando por um estado subjetivo, obviamente que demanda urgência, né? Essa atenção é uma atenção muito qualificada. Então, o modo como o corpo aparece nessa perda de transparência, é justamente como enfermo, como variado, como estranho. Então, o corpo é tematizado aqui como um problema. E ainda, esses dois elementos, tanto a perda da continuidade quanto a perda da transparência, eles juntamente implicam, né, ou dão espaço também à perda da fé no próprio corpo. Então, normalmente, a gente, na experiência saudável, obviamente, a gente tem, diz a Ravi Carol, um conjunto tácito de crenças justamente sobre os nossos corpos, né? Então, existe uma espécie de fé ou certeza inarticulada de que os nossos corpos seguirão funcionando de maneira adequada e que possibilita, então, levar a cabo os nossos projetos, né? As nossas intenções, as nossas tarefas. E o que acontece com a emergência da dúvida corporal é justamente que os processos patológicos dão lugar a uma experiência de contingência ou, ao menos, de falibilidade sobre os nossos corpos, injustamente enquanto conjunto de capacidades orgânicas. Então, segundo a Ravi Carol, tem um elemento difuso, né, uma espécie de fé não articulada, uma fé não proposicional, que opera tacitamente, obviamente, que fornece esse senso de segurança, que opera, digamos assim, na vinculação entre os nossos corpos e o mundo. Então, de novo, trata-se de uma atitude não proposicional, né, um sentimento existencial, de poder dizer, e que permeia essa interação não atentiva, né, que a gente tem com o nosso corpo, com os outros, com o mundo. Então, o que a emergência da dúvida corporal aponta, como eu disse, ela aponta sempre por contraste, justamente o colapso dessa certeza corporal que a gente tem nos nossos corpos normalmente, que os nossos corpos vão seguir funcionando, as nossas capacidades cognitivas vão seguir funcionando indeterminadamente. O que ela mostra, o que a emergência da dúvida corporal mostra é justamente esse sentimento de confiança, familiaridade e continuidade que estão presentes. Eles aparecem para nós quando eles desaparecem, digamos, paradoxalmente.
E justamente, né, com a emergência da dúvida corporal, o que a gente tem são basicamente experiências de realidade, dependendo da patologia, estranhamento, deslocamento, justamente porque os aspectos sociais colapsam. E o correlato experiencial mais óbvio e mais agudo seria justamente a emergência de um sentimento de certeza ou ansiedade com relação ao próprio corpo, com relação às capacidades, a capacidade de seguir os próprios projetos, etc. Então aqui são alguns desenvolvimentos bastante recentes do tema da dúvida corporal. Tem esse desenvolvimento esses dois textos são de 2023, o tema da tentativa de reconceitualização de alguns temas sobre a dor que já usam o conceito de dúvida corporal, e também a ideia de que a dúvida corporal pode ser explorada a partir de elementos sociais. Também esses dois textos são de 2023. Então aqui, para sumarizar, né, para cumprir esse tema da dúvida corporal, há uma sugestão ou uma assunção nesse texto da Hannah Carroll e nesses textos subsequentes também, de que a dúvida corporal ela pode ser generalizada para todos os tipos de enfermidades, e além disso, que ela pode ser justificadamente entendida também para enfermidades mentais. Então esse é o ponto que eu gostaria de chamar a atenção e atacar. Mas antes disso eu gostaria de fazer o que eu chamei de um discurso para tratar justamente do tema da dúvida em contexto filosófico, porque isso vai ser importante para justificar ou para mostrar contrastivamente em que medida o conceito de dúvida pode ser razoavelmente aplicado em contextos psiquiátricos, não levando em consideração ou talvez ultrapassando esse conceito de dúvida corporal. Vocês enxergam bem? Eu não. Tá. Então, dúvida em contexto filosófico, tá? Normalmente, né, talvez grande parte da tradição filosófica que eu conheço, vai entender dúvida como uma série de atitudes, né? Atitudes, obviamente, atitudes intencionais de vários tipos, né? Então, tradicionalmente, o que acontece nos tratamentos filosóficos sobre a dúvida na filosofia é basicamente a identificação de um modelo padrão, na qual a atitude de duvidar é igual, equivalente a meramente rejeitar uma determinada proposição, com base em ao menos três motivações, digamos assim. Não sei se vocês enxergam bem. A discorda que P, A acredita que não P, ou A suspende o juízo, né, o julgamento, com relação a P. Então, esses seriam os modos de justificar a emergência da dúvida em contextos filosóficos, né? Então, para uma determinada proposição P, se houver motivos ou razões para duvidar que P, então, entende-se que a dúvida está justificada. A gente está justificado a duvidar que P. Então, a dúvida, nesse contexto filosófico mais clássico, ela aparece sempre em contradistinção à noção de crença ou certeza, né? Duvidar é não ter crença ou não ter dúvidas sobre uma crença ou não ter certeza sobre ela. E por último, né, duvidar é sempre duvidar que algo seja o caso, nessa perspectiva mais filosófica. Então, algumas considerações também sobre o caráter fenomenal da dúvida, né, o modo como a dúvida... Agora a gente não está mais falando da dúvida corporal, a gente está falando da dúvida sobre proposições. Ela também também a dúvida sobre proposições, sobre estados de coisas no mundo. Também a dúvida possui também é entendido como possuindo um caráter fenomenal, né? A gente tem uma experiência da dúvida. Então, algumas abordagens, né, vão dizer que a dúvida diz respeito a um estado desconfortável de decisão, decorrente de um desejo de decidir, um desejo persistente. Também um estado irritante, desagradável. Outros autores vão dizer que a dúvida envolve emoções negativas, como desconforto e medo, por exemplo. O mesmo autor, Tager, em 2004, vai dizer que não necessariamente a gente precisa perceber uma incoerência nos processos de dúvida, mas uma reação emocional negativa seria suficiente.
Então, ele entende isso como um processo de incoerência emocional. E a ideia aqui de que a gente só duvida, nesse quadro, a gente só duvida de algumas proposições porque elas nos importam, elas nos preocupam. Né? E aqui preocupação tem a ver, então, com a relevância para objetivos, sejam eles epistêmicos ou práticos. Aí, num segundo sentido de como a dúvida é tratada na filosofia, a gente tem as famosas dúvidas céticas. Né? Então, a dúvida cética, tradicionalmente, ela é entendida na filosofia como uma ferramenta para obter certeza epistemológica, então como uma ferramenta metodológica. Então, uma tentativa de distinção entre uma dúvida cética, como, por exemplo, uma dúvida sobre o mundo externo, a existência de outras mentes, ou processo de indução, seria diferenciar esse tipo de dúvida profunda, sistemática, com relação às dúvidas mundanas, né? Então existiria uma diferença de profundidade, que eu poderia dizer, de generalidade comuns que as dúvidas mundanas, né? Sobre, sei lá, será que vai chover hoje? Que não, essas dúvidas mais básicas não teriam, por exemplo. Então, dentro dessa tradição também existe uma série de objeções, ou que a gente poderia chamar de ceticismo sobre a dúvida cética, que a impossibilidade do próprio ato de duvidar pressupõe, né, algum tipo de certeza sobre qual a dúvida é enunciada, nessa perspectiva do Wittgenstein. Então, a ideia de que essa emergência desse processo de dúvida revela algumas certezas implícitas nos quais o ato da dúvida cética se basearia. E aqui o ponto que me interessa mais para o tema das enfermidades mentais, eu chamei de ceticismo versão 2 sobre dúvida cética, é que essas dúvidas elas surgiriam apenas em contextos teóricos, né? Então as dúvidas céticas, as dúvidas sistemáticas, elas estariam então distantes de ocupações cotidianas, né, diárias, e não teriam uma qualidade fenomenal associada, não teriam um feeling propriamente dito. Então a ideia de que a gente poderia fazer uma distinção entre uma dúvida real, genuína, verdadeira, com uma dúvida meramente enunciada para objetivos teóricos. Né? Então, essa dúvida cética, né, famosamente expressa por Descartes, não seria uma experiência vivida, seria muito mais um processo teórico para adquirir como um meio para um fim teórico, digamos assim. E aí, o que eu gostaria de chamar a atenção aqui, esse autor Taggart vai dizer que essas dúvidas céticas, em contextos filosóficos, elas não são formuladas a sério, elas seriam fantasiosas demais, ou um exercício intelectual, e não uma reação emocional, tal como ele entende a dúvida. E o mais importante, que ele vai dizer, se existem pessoas seriamente preocupadas com a existência dessas dúvidas, então a gente deveria julgar elas como doentes mentais. Tá? Essa é a conclusão do Taggart. Então aqui a ideia era apresentar esse tema mais filosófico para motivar justamente como a dúvida então se manifestaria em contextos psiquiátricos. Então aqui já voltando para uma hipótese, né? A ideia de que o conceito de dúvida corporal tal como formulado pela Ravi Carroll não cobre a totalidade dos fenômenos psiquiátricos, né? Então, isso é uma aposta que eu estou fazendo, e que a psiquiatria ou os fenômenos psiquiátricos como um todo complementariam, por assim dizer, o conceito de dúvida corporal ou permitiriam expandir o conceito. Então a ideia de que um conceito ampliado de dúvida, não restrito à fenomenologia corporal, poderia ser identificado nos fenômenos psiquiátricos. Né? Que uma motivação é a ideia de que distinções adequadas e fiéis no âmbito fenomenal, da experiência em primeira pessoa em psiquiatria, seriam então um pré-requisito fundamental tanto para a classificação quanto para o tratamento e a pesquisa em psiquiatria. Então, digamos, é uma motivação de fundo que poderia justificar, né, o interesse nessa dúvida não restrita a uma fenomenologia corporal. Né? Então, quando a gente fala em dúvida em contextos psiquiátricos, né, a gente não está falando da dúvida exatamente sobre, ou unicamente sobre os aspectos corporais, mas trata-se de uma dúvida muito mais abrangente, né, respeito a um componente que aparece nas descrições em primeira pessoa dessas experiências. Então, aqui a dúvida sobre a continuidade, a transparência e a fé, acho que você deve lembrar daqueles 3 elementos,
ela não está mais restrita às capacidades corporais, de novo, essa é uma aposta, né? Mas ela estaria então vinculada, né, ou apontaria muito mais para as totalidades das relações do indivíduo, seja ele consigo mesmo, com os outros ou com o seu próprio mundo. E aí uma pergunta que fica é como que a gente acessa essa dúvida. Lembra que eu falei no começo sobre os diferentes métodos ou meios de acesso que essa fenomenologia da particularidade e da diferença vem lançando mão para acessar experiências distintas do próprio fenomenólogo ou da própria fenomenóloga. Então essa seria uma questão, né? Então essa questão do acesso me conduz então para apresentar algumas descrições em primeira pessoa de pessoas, pacientes com condições psiquiátricas, e a ideia é justamente tentar apontar ou mostrar em que medida esses elementos da dúvida se manifestam em uma dúvida não exatamente corporal, embora possua elementos corporais, né? Então aqui tem esse relato dessa professora, uma professora de filosofia, também paciente psiquiátrica, que ela vai dizer: se você duvida de uma, duas ou três coisas, talvez seja possível provar que essas coisas são verdadeiras, por meio de evidências e argumentos racionais. Mas quando você duvida de tudo, esse é um problema totalmente diferente, completamente diferente. Essa dúvida global, essa dúvida abrangente. Aqui o Tim Lott, sobre a experiência da depressão, né? Ele vai dizer: já não tenho nenhuma fé, de fato, em nada. De uma forma confusa, vejo que a depressão se manifesta como uma crise de fé. Não a fé religiosa, mas o instinto quase inato de que as coisas são fluidas, que se desdobram e mudam, que novos tipos de momentos serão possíveis, que o futuro chegará. Estou em um lugar com um tempo limitado, onde o momento em que me encontro se estenderá agonizante para sempre. Não há possibilidade de redenção e esperança, é uma desistência final de tudo, é a morte. Então tem essa ideia da depressão como uma crise de fé, uma crise sobre as certezas, inclusive uma dúvida, uma incerteza sobre o próprio movimento do tempo, né? Então tem uma dúvida sobre... por último, o último relato é o relato do Walter Husserl, também paciente psiquiátrico, autor desse livro sobre a filosofia da loucura. Ele vai dizer que quando os fatos e as regras que normalmente tomamos como certos aparecem, o louco acaba em uma situação de dúvida não ordinária. Ele começa a duvidar dos princípios básicos da existência e permanece incerto sobre as possibilidades e conexões que são irrelevantes da vida normal. Mas além, ele vai dizer, a dúvida furiosa, essa dúvida incontrolável, vai além da preocupação cotidiana, da simples reflexão. E aqui é um ponto que eu gostaria de chamar a atenção: essa vinculação com temas filosóficos, que segundo aquele autor, o Taggart, vai dizer que é justamente uma expressão de enfermidades mentais, né? Então, esses temas que aparecem, né? Será que o sol vai nascer amanhã? Existem outras pessoas? O destino do mundo depende do que eu penso? O que eu estou pensando é realmente o meu pensamento? Né? Então, também essa é uma descrição em primeira pessoa dos processos psicóticos desse autor. Então eu quero passar, acho que já estou esgotando meu tempo, né? Tá, eu só quero apresentar brevemente os argumentos, por favor, de um tipo distinto, baseado nesses relatos, e depois as objeções. Então, argumentos que sustentam, né, ou que tentam corroborar que o modelo da dúvida corporal é insuficiente ou limitado em contexto psiquiátrico. A gente conseguiria encontrar diferentes versões. Então, eu chamo primeiro de argumento definicional, depois o argumento estrutural e o argumento da indiscernibilidade. Eu vou passar rapidinho, não tomar muito tempo. O argumento definicional tem a ver com a definição, obviamente, de desordem psiquiátrica no DSM. Então, o DSM entende desordens mentais como uma síndrome, né, por sintomas caracterizadas por uma perturbação clinicamente significativa na cognição, na regulação emocional ou no comportamento de um indivíduo e que reflete uma disfunção nos processos psicológicos, biológicos ou de desenvolvimento subjacentes ao funcionamento mental.
Então, o exemplo da depressão, né? A depressão a gente consegue, para além dessa heterogeneidade de sintomas, a gente consegue encontrar, por exemplo, descrições ou relatos, né, de sentimentos de inutilidade, culpa excessiva, inadequada, obviamente, algum grau de angústia ou prejuízo clinicamente significativo em áreas sociais, ocupacionais e outras áreas importantes, né? Então, a pergunta sobre uma dúvida para além do corporal diz respeito à emergência de uma dúvida que seria, poderia dizer, cognitiva, motivacional, social, né? Então, todas essas são questões em aberto e que colocam um argumento a favor de uma dúvida não restrita. O segundo argumento seria o argumento estrutural, né? Bom desde Jaspers, né? Início, por assim dizer, da psicopatologia fenomenológica. As entidades psicológicas, psicopatológicas, desculpe, elas mesmas vão ser entendidas como correspondentes a alterações de estruturas da experiência, e não apenas como um agregado de sintomas, por exemplo. Por exemplo, né, alterações da estrutura da temporalidade, da espacialidade, da interpessoalidade, todas essas vão ser entendidas como ferramentas para entender como determinadas ou diferentes psicopatologias se mostram. E o meu ponto é justamente esse: a corporeidade fenomenologicamente entendida é justamente ou apenas uma dessas estruturas, né? Então a gente não conseguiria dar conta da riqueza das experiências psicopatológicas, chamando a atenção unicamente para o elemento corporal. E também a gente consegue encontrar uma série de outras alterações, por exemplo, delírios, alucinações, fobias, embora eles contenham um elemento corporal significativo, a fenomenologia dessas experiências não se reduz aos elementos corporais. Por exemplo, né, pensamentos podem se tornar obsessivos, preferências aditivas, percepções alucinatórias, crenças delirantes, todos esses são aspectos que a gente diria são cognitivos, né? E por fim, o argumento da indiscernibilidade, né, justamente porque numa certa tradição da psicopatologia fenomenológica, algumas desordens da corporeidade vão ser entendidas como especificamente relacionadas a distúrbios psiquiátricos, né? Então, por exemplo, o tema da descorporificação, que aparece na esquizofrenia, né? Como os indivíduos se descrevem como tendo um senso de self muito mais enfraquecido, né? Perdendo justamente a vinculação com o próprio corpo, e isso implica numa desconexão tanto da corporeidade própria quanto das relações interpessoais. E, portanto, uma perda da imersão prática no mundo pré-reflexivo. Isso na esquizofrenia. Na depressão, com relação a essas desordens da corporeidade, tem o fenômeno da hipercorporificação, que é justamente o oposto. Os indivíduos começam a relatar o modo como o corpo perde a fluidez, perde a transparência e se torna como que um peso, como que um fardo daquele indivíduo que não consegue mais, por exemplo, sair da cama pela manhã. Então, o ponto do argumento que eu chamo de indiscernibilidade é justamente a preocupação sobre se existiria uma dúvida corporal de outro tipo nas enfermidades mentais. E se esse é o caso, então como diferenciar? Como falar uma dúvida corporal em geral e quais seriam os impactos disso, por exemplo, para diagnóstico? Algumas objeções, eu vou terminar. Como eu disse, essas objeções elas não estavam previstas no plano inicial, foram todas objeções que eu enfrentei durante esse estágio e que eu acho que colocam em risco algumas propostas. Como eu disse, a ideia era inicialmente tentar apresentar uma proposta filosófica que só pudesse ser respondida a partir de dados empíricos. E algumas objeções que eu ouvi ao apresentar essa proposta para pesquisadores qualitativos foi que essa proposta seria uma proposta demasiadamente filosófica. Ela seria uma proposta muito ampla, justamente porque não estaria levando em consideração, por exemplo, a heterogeneidade das condições psiquiátricas elas mesmas,
mas também a heterogeneidade interna, por exemplo, aos sintomas da depressão, da esquizofrenia. Então isso deveria ser levado em conta na medida em que me proponho a investigar a dúvida. Mas que dúvida? Em que contexto? Quais patologias? Quais os sintomas? Então isso aponta para uma espécie de impossibilidade de unificação. Uma teoria geral da dúvida em enfermidade mental seria, a princípio, segundo essas definições, impossível. Também o argumento da certeza, algumas patologias mentais elas apresentam a experiência oposta, a experiência da dúvida e a experiência da certeza. Por exemplo, o famoso tema do realismo depressivo. Os indivíduos acreditam, alguns deles, que ao experienciar a depressão, eles teriam então acesso a uma dimensão privilegiada de verdade, que eles teriam contato com a realidade lá mesma. E que isso, obviamente, daria emergência a uma experiência de certeza. E também a ideia de que o hiperrealismo, a ideia de que os indivíduos psicóticos se descrevem como tendo acesso a aspectos ocultos da realidade também seria um argumento contra. E por último, a questão do acesso, essa tem a ver justamente com o aspecto empírico, qualitativo dessa pesquisa, como, baseado nessas objeções, como na heterogeneidade e nos contra-exemplos, como eleger populações para investigar sobre a dúvida, e também como diferenciar essas populações. Era isso. Obrigado pela atenção. Temos 5 minutos para perguntas, infelizmente. Nosso tempo está curto. Professor Andrés. Solamente quisiera saber si investigaste la relación entre dudas y sentimientos existenciales o emociones y afectividad y cómo lo ves rápidamente. O tema dos sentimentos essenciais está como que no pano de fundo, que eu não quis apresentar justamente para não... Mas a gente sabe, que a Arthur Carroll já entende o conceito de dúvida corporal como um sentimento existencial. Então está como meio que no pano de fundo a ideia de que, para além da dúvida corporal, também a dúvida que inicialmente eu chamei de dúvida existencial, justamente para tentar chamar a atenção para esse aspecto pré-intencional e totalizante dessa dúvida, como eu tentei apresentar nesses relatos em primeira pessoa. A ideia de uma dúvida sobre totalidade, não é uma dúvida sobre será que eu vou conseguir levantar da cama hoje? É uma dúvida assim. Realmente não consigo me mover. Acho que eu iria por essa... Porque hay un componente intencional de la duda que es totalizante, pero hay como un componente intencional que se dirige a veces al cuerpo, a veces al mundo, exato. A veces al otro, a veces a mi pensamiento. Entonces no estoy tan seguro de que la categoría de sentimientos existenciales sea adecuada para la duda. Ahí no tengo dudas. Pero eso, sim. Obrigado, muy interesante. Obrigado. Bravo. No más? Bien? Podemos encerrar? Muito obrigado, Francisco, pela apresentação. E, bem, nós agora temos uma pequena pausa e vamos fazer uma outra atividade ao fundo do corredor, na sala 2374, há uma sessão de apresentação de pôsteres. 27, 4.